Um reforço importantíssimo para o Vasco em confronto contra a equipe do Criciúma e também novidades na equipe. Próxima rodada e burburinhos sobre mudança de técnico do Vasco para outro clube. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Ramon Dias já sabe muito bem que terá o reforço bem importante para o jogo contra o Criciúma no próximo final de semana. Isso porque a torcida do Vasco estará presente em massa para apoiar o Gigante da Colina em mais um compromisso dentro de casa. O clube ainda comunicou que todos os ingressos foram esgotados e assim a equipe terá novamente São Januário, sua casa principal, assim lotada de torcedores vascaínos, com o apoio da torcida se fazendo fundamental para que o time consiga obter uma boa performance dentro de casa. Isso é algo que o técnico Ramon Dias sabe muito bem que a equipe terá de apresentar em campo. Com o estádio lotado, a pressão será grande para o time adversário e assim o Vasco pode ter uma vantagem muito importante, como foi ainda na partida contra a equipe do Grêmio, onde os torcedores estiveram também lotando São Januário para acompanhar um pouco mais em relação ao compromisso e que o Vasco esteve conseguindo obter a vitória. Essa é uma vantagem importante que ganhou ainda mais dimensão nos últimos anos, onde o Vasco esteve passando por momentos difíceis, mas a sua torcida sempre esteve presente para apoiar o Cruz Maltino. No jogo contra a equipe do Criciúma não será diferente. Assim, Ramon Dias sabe que terá que aproveitar dessa vantagem para armar o seu time de uma forma mais estratégica para garantir uma vitória dentro de casa e assim fazer com que o Vasco possa somar mais 3 pontos na classificação. É necessário que o Vasco possa conseguir vencer a maioria dos compromissos que tenha dentro de sua casa. Nos 2 jogos que o Vasco esteve atuando como visitante, nos 2 últimos jogos e compromissos do Brasileirão, esteve sendo derrotado contra Bragantino e Fluminense. Assim, há essa grande necessidade de conseguir vencer dentro de sua casa para que consiga assim retomar o caminho das vitórias. O técnico terá que consertar muito bem os pontos negativos que o Vasco esteve apresentando nessas 3 primeiras rodadas do Campeonato Nacional. É de suma importância que isso possa ser visualizado e que o técnico arrume essa correção mais rápido. Você, torcedor vascaíno, o que espera para esse compromisso contra o Criciúma? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre também sua expectativa para esse duelo que acontecerá em São Januário. A notícia de que Dimitri Payet já estaria treinando com os seus companheiros no Vasco foi recebida como muito positiva. No entanto, ainda de acordo com o que se foi divulgado, durante o último treino da terça-feira, trouxe uma preocupação para a equipe e também para os torcedores. A condição física do jogador esteve também oscilando um pouco e assim ele ainda não consegue se encontrar 100% recuperado da lesão que sofreu no joelho. O jogador que esteve passando por um tratamento intensivo nas últimas semanas não conseguiu ainda estar 100% recuperado para que consiga estar atuando no próximo jogo do Vasco. Assim, se há uma incerteza em relação à condição física do atleta, que de certa forma gera uma preocupação entre a comissão técnica e o departamento médico do Vasco. O meio-campista é uma peça-chave nesse esquema tático atual e sua ausência, assim, já foi sentida nos últimos compromissos e pode ser também sentida nos próximos jogos que o Vasco terá. A semana livre antes do compromisso contra a equipe do Criciúma fez com que o Vasco já estivesse liberando o jogador para atividades no campo. No entanto, ele esteve sentindo mais uma vez o seu joelho e assim trouxe essa certa preocupação novamente para o departamento médico, que com certeza estará trabalhando incansavelmente para entregar esse jogador 100% fisicamente o mais rápido possível e fazer com que o torcedor vascaíno possa voltar a acompanhar Payet com a camisa 10 do Vasco dentro de campo. É um jogador muito importante, o torcedor sabe muito bem disso e também o técnico Ramon Dias com certeza sente muita falta do jogador dentro de campo
devido também à escassez de opções em relação à mesma participação que Payet consegue entregar dentro de campo no time do Vasco atualmente, ou seja, ele ainda é dúvida para o próximo compromisso. Apesar da dúvida em relação a também a presença de Payet no próximo jogo do Vasco, há-se também uma participação de um jogador muito importante que retornará para estar dentro de campo. O zagueiro Gary Medel, que havia já retornado ao Chile, já tem treinado com o restante de seus companheiros e assim está de volta ao Brasil para estar à disposição do técnico Ramon Dias para voltar à titularidade no sistema defensivo atual do Vasco. A presença do zagueiro, que é capitão do Vasco e titular na defesa, é também uma grande ajuda e ponto positivo nesse momento. O chileno, conhecido também por conseguir ter uma grande capacidade de liderança e muita experiência, com certeza ajudará o Vasco nesse retorno e por isso se faz tão importante a presença de um jogador como ele, que é, por exemplo, titular no Vasco e também capitão, também por liderar essa equipe atual em campo. A contratação de Adson pelo Vasco foi uma das mais caras da temporada de 2024, com a expectativa de que ele pudesse ser o reforço que substituiria Gabriel Peck. No entanto, a realidade tem sido bem diferente, com Adson tendo dificuldades para se firmar no time titular do Vasco. Ele chegou ao clube com a intenção de ser um jogador fundamental para a equipe, mas as coisas não estão saindo como foi também realmente planejado. O jogador ainda tem se adaptado ao Vasco e tem perdido espaço para jogadores mais jovens e atualmente encontra-se atrás de Ryan na hierarquia do time atual. Essa situação, é claro, é bem diferente, tendo em vista o investimento que o Vasco realizou pela contratação do jogador, mas um atleta que ainda passa por um processo de readaptação ao futebol brasileiro após a temporada que passou fora do Brasil e também ao esquema de jogo do técnico Ramon Dias, que tem implementado algumas mudanças e também utilizado o jogador apenas durante o segundo tempo das partidas. Mas é claro, pelo valor que foi investido, é muito contestado o jogador que necessita ainda entregar mais rendimento positivo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.